Então, eu vou estar, a partir de agora, dando dicas aí para vocês de como reinvasar um bonsai e o que você precisa para manter sua planta sadia e vigorosa. Eu vou trabalhar com vocês aqui uma planta frutífera. Essa aqui é uma carmona, até aproximadamente 17 para 18 anos. E aí a gente vai mostrar para vocês agora como reinvasar essa planta. Então vamos nessa. Qual o primeiro passo que a gente tem que ter em mãos? Primeiro, as três ferramentas básicas que eu posso falar para vocês: um alicate de corte, pode ser um côncavo desse aqui, ou um lateral, um hashi e uma tesoura. Pode ser uma tesoura comum para você fazer uso para fazer esse tipo de trabalho. Então vamos lá, primeiro passo é a gente fazer uma leve descolada do vaso à planta. Estou aqui fazendo isso, tirando a planta do vaso. Já dá para ver que ela já pode sair já do vaso. Eu vou estar retirando, olha só, que está um pouco presa, a gente pode puxar. Aí, aqui você pode ver como é que está a parte da raiz, né, na parte baixa. Você pode dar uma olhada, ela está bem tomada aqui nessa região, só tem raiz, está até com o formato do vaso. Vou colocar bem próximo aí para você poder ver aqui, né? Tá com as raízes aqui. Então essa é uma planta que já está aproximadamente há uns 3, 4 anos nesse vaso. Eu vou fazer uma simples mudança aqui e vou voltar para o mesmo vaso. No caso eu acho que essa planta pode ser mudada a posição dela e vou aproveitar para fazer essa mudança, né, para ela ficar mais harmônica no vaso que ela tá. O vaso aqui é um vaso que tem 2 furos, a drenagem é muito boa, né? Os pés sempre ajudam a manter a quantidade de água adequada no vaso. É sempre bom quando você for fazer um reenvasamento, você pegar o vaso, né, no caso aqui, e dar uma lavada nele. Tô falando de vaso, vamos lá para umas dicas básicas. Esse vaso acabou de ser lavado, né? Já que a gente está falando de vasos, vou falar para vocês: quando você for escolher um vaso para sua planta, o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte: você vai na loja que está vendendo de bonsai, vaso, e faz um teste básico. Qual que é o teste básico? É você pegar o vaso, colocar ele numa superfície reta e ver se ele não balança. Se realmente na hora da fabricação desse vaso ele não tem nada que tá com a base torta. Se esse vaso estiver torta, balançando, porque esse vaso não está adequado. Porque fica muito chato ter um bonsai que você coloca ele numa superfície lisa, que ele fica balançando no vaso, fazendo barulho, ou quando ventar, ficar batendo esse vaso em algum lugar, e ele não vai estar realmente reto no solo. Então esse é um dos primeiros passos. Outra que eu falo é a coloração do vaso com o caule, ou com as folhas, com o fruto, com a flor. Essa é uma combinação boa que você pode estar fazendo para trazer harmonia para o seu bonsai na hora que você estiver fazendo o seu bonsai. Então esse é um dos critérios que eu uso, e fica aí uma dica para você também fazer a sua escolha na hora que você for fazer o envasamento do seu bonsai. Então vamos continuar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a limpeza das raízes e selecionar as raízes. Eu sempre falo para as pessoas, quando estiverem mexendo com a parte da raiz, que eles façam uma puxada de dentro para fora, assim mesmo, igual vocês estão vendo aqui, e fazendo essa retirada do solo aqui, né, de dentro para fora. Então a gente vai derrubando a terra de dentro para fora. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você tirar essa terra e fazer essa terra sair, né, de uma forma que as raízes fiquem em formato de um prato virado de cabeça para baixo. Ele vai ficar assim, como se fosse uma virado para baixo. E no contexto geral, o que vai acontecer?
essas raízes que estão sobrando aqui, a gente vai aproveitar para ver se essas raízes vai dar pra gente aproveitar para trabalhar o nebari dela, que é a parte exposta que fica da planta na parte de fora do vaso. Isso vai dar uma composição melhor para o nosso bonsai e realmente vai mostrar essa parte de enraizamento, que é muito bonito para um bonsai. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar tirando essas raízes que estão sobrando no nosso vaso. As raízes que já estão ocupando muito espaço no vaso. Ó, inclusive, vou usar a própria tela que estava no vaso, a própria tela que estava cobrindo o fundo. Vou reaproveitar, colocar no fundo do vaso. Tirar toda essa raiz velha. Aqui a outra tela, tô retirando. Usar a mesma tela. Aqui dá para vocês verem o tipo de enraizamento que está tendo aqui. Uma raiz muito forte, grossa. Essa raiz aqui não é bom pra gente, né, porque ela vai ocupar um espaço muito grande no vaso. E para a planta também não. Essa raiz aqui ela só tem um valor de fixação no solo. Como a gente está trabalhando com a planta que vive no recipiente fechado, isso aqui ocupa muito espaço dentro do vaso. Então a gente não vai permanecer com essas raízes, a gente vai deixar só as raízes cabelo, né, as raízes que realmente sugam os nutrientes. Porque essa planta ela pode ser presa no vaso com arame. Não vai ser o caso dessa. Essa eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou deixar ela no canto e não vou mover ela. Então não há necessidade de prender ela no vaso. Pelo menos a priori, né? Então eu vou fazer assim. Então a gente já tirou bastante terra aqui. Qual que seria a porcentagem aqui de terra que a gente tira de uma planta dessa? Eu sempre gosto de deixar o torrão principal da planta, né? Pra quê? Pra planta ter uma quantidade mínima, né, de estrutura. Então com a tesoura dessa eu vou tirar as raízes mais grossas. Podem ver aqui, tô retirando, né, já aproveitando para fazer essa retirada. Normalmente as pessoas perguntam, isso é uma das maiores dúvidas, só que está iniciando, qual é a quantidade de raiz que eu tiro, né? Eu sempre falo, tira vamos dizer 100% de um vaso desse aqui, tira, sei lá, uns 30%, tá bom. Não precisa tirar mais que isso não. Tem plantas que a gente tira até bem mais, mas não é o caso dessa daqui. Eu gosto de tirar muitas raízes, por exemplo, se a planta está doente, então eu vou tirar o máximo. Às vezes eu até pego, lavo isso aqui com esguicho, tiro todo tipo de solo que ficou aqui anterior e ponho um solo novo. Então qual que é? A composição que eu tenho é essa, de raiz. Dá pra me tirar mais algumas aqui, essas mais grossas. Tô tirando, tirar mais um pouco aqui, tirando essa, tirei. Não sei se vocês estão notando, ela tem um formato de prato. Então vamos lá, isso aqui tem que ser um trabalho rápido, porque as raízes geralmente quando entram em contato com o solo, com ar, elas queimam por causa do oxigênio. A gente vai ter que trabalhar um pouco bastante rápido. Vou fazer uma proteção aqui com o próprio solo dela, para não entrar em contato com o ar. Então vamos agora para a parte do solo. Primeira camada é uma camada de pedriscos para facilitar a drenagem da água no fundo do vaso. Eu faço uma camada básicazinha, aí o pedrisco aqui no fundo do vaso. Faço uma camada para ficar como se fosse uma peneira. E agora vamos para a mistura dos tipos de substrato que eu vou. Então, esse é o tipo de solo que a gente vai usar para fazer o plantio de plantas frutíferas, ou melhor, plantas que dão flores, né? Então vamos nessa. Aqui eu tenho uma composição de 4 tipos de solos: terra vermelha, pedrisco, um tipo de solo
também em forma de pedriço, só que é mais rico em nutriente, e um pouco de terra aqui para facilitar a drenagem junto com esse pedrisco aqui, que vai estar misturado dentro dessa composição para plantas que dão frutos ou flores, como vocês quiserem. Então esse é o tipo de solo que a gente vai usar para fazer a composição para as plantas que dão flores e frutos. Então ela vai para mistura, ela vai ficar uma homogênea, bem solta mesmo, para poder drenar bastante dentro do vaso, né? Então, o que eu falo para vocês aí? Às vezes o pessoal fala assim, não tem esse tipo de material e tal. O ideal é você adaptar suas plantas à composição de terra que você tem aí, né? A gente mesmo aqui no Brasil, a gente não tem acadama. Então a gente faz a nossa mistura aqui que a planta vai se dar bem. Então se vocês pararem para olhar, o solo está bem solto, ó. É um solo que você coloca assim, ele sai nos dedos. Não é um solo duro que prende. Se você fizer uma bolha assim, ó, tá bom? Olha só, desfaz. Então esse é o solo que a gente vai usar. Nossa mistura pronta. Eu vou fazer a primeira camada aqui no solo, com aquela mistura que a gente fez de solo aqui. Esse solo eu sempre falo assim, como o tipo de material que eu tenho aqui não é igual aí onde você tá, sempre falo para meus amigos assim, pô, mas qual o tipo de solo que você usa e tal, não sei o que. Eu falo sempre assim, se eles acham meio diferente, né, tipo de comentário, mas eu falo, cara, procura um tipo de solo que, se você fosse uma planta, você gostaria de ser plantado nele. Eu acho que esse é o melhor solo para sua planta aí na sua região. Então o que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou estar procurando uma harmonia da planta com o vaso, dando um jeito de plantar ela no vaso da forma que ela fique bem harmônica e equilibrada. Vou colocar mais um pouco de terra aqui, mais um pouco, acho que aí já deu. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada aqui nessas raízes para ver como tá. Beleza, muito bom. Então é o seguinte, o que ele está fazendo aqui? Estou procurando um equilíbrio aqui da planta no vaso, né? A gente gira para um lado, gira para isso, senão vai dar uma harmonia muito boa para sua planta. O equilíbrio que a gente está procurando para o bonsai no vaso, né? Então a gente procura esse equilíbrio da planta no vaso. Estou aqui procurando uma posição mais harmônica para essa planta. Seria aqui. Eu vou fazer uma proteção básica aqui, já colocando um pouco de terra já em cima da raiz aqui. Como eu falei, não vou prender essa planta no vaso, não vou, porque eu acho que não há necessidade. Como eu vou pegar essa planta e colocar ela no local que não vai ficar mexendo de um lado para o outro nem nada, então eu não vejo a necessidade de prender ela no vaso. Mas você pode fazer isso, né? Eu já faço isso há algum tempo e realmente aqui pra mim dá certo, né? Como eu não mexo muito depois que eu planto a planta no vaso, então pra mim fica muito bom ela rapidinho. Ali toda planta tem uma frente, todas as plantas existe macho e fêmea. Depois a gente vai entrar mais pra frente explicando isso, o que é uma planta macho, o que é uma planta fêmea. E toda planta tem uma frente, né? Como também tem uma parte de costa. Por que tem uma frente? Porque, como é que eu explicaria isso para vocês? Seria assim, a planta, quando pega os primeiros raios solares, ela pega esses raios solares da onde que o sol nasce, né? Uma coisa bem básica. Então, se o sol nasce para o sul, a tendência da planta é ir buscar luz solar para o sul. Então, os primeiros galhos pegam esse direcionamento, né? Então a planta vai buscar essa luz nesses locais.
Então aí fica como se fosse a frente. E os últimos raios solares ficam para a região norte. Então pega exatamente as costas da planta. Então tá aí uma explicação básica do que é frente e costa. Mas isso não quer dizer que toda planta seja assim não, porque dependendo do potencial do nebário da planta, a parte de raiz que fica aqui, você pode estar direcionando essa frente da planta e as costas também, de acordo com o tipo de nebário que a planta vai oferecer para você. Então esse daí também é um critério que a gente pode estar usando para fazer a escolha da frente da planta. Bom, tem gente que já chegou a falar para mim de alguns tipos de solo que eles fazem uso, né? Tem gente que usa muito caco de telha, miolo de cupim, peneirado, enfim, tem vários tipos de substrato. Tem gente que faz uso de humus, de minhoca e tal. Fala assim, sei lá, adequa aí a sua planta ao tipo de solo que você tem. Então, logo após ter colocado a planta, uma das coisas que a gente não pode esquecer é o que? É a parte de molhar a planta imediatamente. Tem que ser molhado. Então eu vou fazer isso molhando. Quando você acaba de fazer o plantio da planta, o que você faz? Você molha ela até sair água limpa no fundo do vaso. Saiu, tá ok. Você molha uma vez, deixa a água escorrer, volta e molha de novo. Faz uma simples molhada. Então, vamos aí pro resultado final do reenvasamento dessa planta. Como que ficou? Esse é o trabalho final do reenvasamento dela. Bom, quero dar um toque aí pra vocês aí, galera aí que tá iniciando, que não tem essa noção, que quando você for fazer o reenvasamento ou envasamento da sua planta, jamais plante a planta no meio do vaso. Sempre coloca a lateral dela para ficar no meio, não essa parte central aqui, o centro da planta no meio do vaso, porque isso aí não vai dar um contexto muito bom de equilíbrio. Não sei se vocês estão notando aí, a lateral da planta aqui, essa lateral aqui, exatamente está no meio do vaso. Não sei se vocês conseguem me ver aqui, ó, no meio do vaso. Então essa é a observação que eu quero passar para vocês aí. Isso aí vai trazer um equilíbrio melhor para sua planta no vaso. Esse é o trabalho aí inicial que eu quero deixar para vocês aí, a galera que está iniciando. E em breve vocês vão estar acompanhando outros vídeos por aqui, dando dicas aí para vocês de como plantar, escolher a melhor muda, tirar alguns defeitos dos troncos, equilíbrio das galhas, enfim. Então vocês vão poder acompanhar bastante coisa nesses vídeos aqui no meu canal. Então fiquem ligados aí, que em breve vocês vão poder estar acompanhando aí outros trabalhos.